Boa noite. No programa Cenário Político desta sexta-feira, converso com o professor Léo Vigildo Cavalcante, economista. A gente vai falar sobre a pesquisa que traz um relatório sobre os impactos socioeconômicos do Mossoró Cidade Junina e ainda as discussões sobre emendas parlamentares na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. O programa Cenário Político já está no ar. Participe aqui do nosso programa através do nosso Instagram, @Cenário Político TCM. Você pode mandar sua interação, mandar sua pergunta, acompanhar pelo nosso Instagram quem é o convidado do dia, quem vai estar no programa Cenário Político naquela data, e também pelo nosso WhatsApp, nosso meio de interação, que você manda sua mensagem, manda sua pergunta. 98802-8941 é o nosso WhatsApp, onde você pode participar com a gente e também contribuir com o nosso programa Cenário Político. Com certeza você e a sua audiência abrilhantam esse programa. Olha, lembrando que hoje a gente conversa com o professor Léo Vigildo Cavalcante, professor da UERN, a UERN que realiza esse estudo de impacto socioeconômico junto com a CDL, com a Polícia Militar. Já trazemos alguns dados aqui sobre o Pingo da Meio-Dia e também como esse levantamento será realizado ao longo do Mossoró Cidade Junina. Então a gente vai conversar hoje com o professor Léo Vigildo, trazendo essas informações sobre a dinâmica econômica desse evento que acontece aqui na cidade de Mossoró já há vários anos, né? São muitos anos de Mossoró Cidade Junina, e esses impactos são importantes para a gente entender qual é a importância real desse evento, como é que ele de fato traz retorno e benefícios para Mossoró e também para a região. Antes da gente entrar com a entrevista, começar com a entrevista com o professor, vamos trazer aqui essa informação porque supermercados e o shopping de Mossoró vão ter alterações no horário de funcionamento durante os Jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo. No dia a dia sempre acaba faltando alguma coisa em casa, não é? Pois bem, durante os Jogos do Brasil, na fase de grupos da Copa do Mundo, os supermercados e também o shopping de Mossoró terão os horários de funcionamento alterados. No dia 13 de junho, o Brasil joga contra o Marrocos, no dia 19 contra o Haiti e no dia 24 enfrenta a Escócia. É bom ficar atenta a essas datas, pois são justamente nelas que haverá alterações nos horários de funcionamento de supermercados e do shopping aqui de Mossoró. Neste sábado, dia do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo, os supermercados vão funcionar das 7 da manhã às 6 da noite. No dia 19 deste mês, das 7 da manhã às 8h30 da noite. E na quarta-feira, dia 24 de junho, das 7 da manhã às 6 da noite. O shopping também é um local continuamente frequentado pela população. E as mudanças de horário são as seguintes. No dia 13 deste mês, lojas e quiosques fecham às 6h30 da noite e reabrem após o jogo. Já no próximo dia 19, lojas e quiosques fecham às 9 da noite, sem reabertura no pós-jogo. Na praça de alimentação, tem funcionamento estendido até o final da partida. No dia 24, lojas e quiosques fecham às 6h30 da noite e reabrem após o jogo. A praça de alimentação funciona normalmente. O cinema segue programação própria e é necessário verificar horários ao longo dos jogos. Tá aí essas informações importantes para quem acompanha os jogos e também para quem vai utilizar algum desses serviços do comércio, do shopping, já entender como é que vai ser esse funcionamento nos supermercados também. Muita gente tem aquela compra para fazer ali de última hora, então é importante saber como é que vai funcionar essas empresas, né, durante a realização da Copa do Mundo, sobretudo nos Jogos da Seleção Brasileira. Olha, o Ministério Público do Rio Grande do Norte solicitou à Justiça o cumprimento provisório de uma sentença que determina ao governo do Estado a nomeação de candidatos aprovados no concurso da Polícia Civil. Além disso, o MP pediu a convocação de uma nova turma para o curso de formação. O pedido de cumprimento foi protocolado pela 70ª Promotoria de Justiça de Natal, na 6ª Vara da Fazenda Pública. O prazo para o cumprimento da determinação é até o dia 9 de julho. No entanto, o MP afirmou que o governo não pretende atender ao pedido da Justiça de forma
espontânea e que o Estado entrou com recurso para tentar suspender os efeitos da decisão. Tá aí essa informação também sobre esse concurso da Polícia Civil, e a gente atualiza aí com essa nova ação do MP para fazer cumprir uma sentença, uma determinação judicial que já acontece, né? Só para a gente explicar, o MP recomenda, o MP ele não tem a função de determinação, quem determina é a Justiça, mas o MP está recorrendo a uma sentença judicial que já foi expedida nesse caso. Agora a gente conversa com o professor Léo Vigildo Cavalcante, economista, professor da UERN, que em mais um ano realiza essa pesquisa sobre os impactos socioeconômicos do Mossoró, cidade junina. Bem-vindo, professor. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos, né? Sinto honrado em estar aqui mais uma vez. Espero poder conversar um pouco sobre a economia, Mossoró, cidade junina, quais são os efeitos para a economia local e regional, bem como o que a gente chama o efeito multiplicador nos municípios circunvizinhos. Sim. Importante a gente trazer essa informação, porque, de fato, o Mossoró Cidade Junina, ele é muito importante para Mossoró, é um evento já consolidado na cidade de Mossoró, mas também tem uma importância porque acaba movimentando também a economia desses municípios mais próximos da cidade. As pessoas consomem nesses municípios, vão ao comércio, compram roupas, fazem compras e vêm para Mossoró para participar dos festejos, né? Então, tem essa característica que o professor já trouxe, inclusive em outros anos aqui, já foi essa avaliação verificada durante essa pesquisa realizada aqui em Mossoró. Professor, vamos começar falando já do primeiro evento que abriu oficialmente a programação do Mossoró Cidade Junina, que foi o Pingo da Meio-Dia. O Pingo da Meio-Dia é um evento que ele é um dos maiores eventos na programação do Mossoró Cidade Junina. Acredito que talvez seja até o maior, né? Em público, em movimentação ali de comerciantes, em movimentação das pessoas que entram e saem ali do circuito da Avenida Rio Branco. Quais foram os primeiros dados que vocês obtiveram desse primeiro evento, da abertura oficial do Mossoró Cidade Junina? Bom, quando a gente começa a analisar os dados, principalmente ao Pingo, né, que a gente tem como se fosse o maior bloco junino do Brasil, e isso é realmente verdadeiro, temos também uma outra característica, né, que é o fluxo de pessoas, principalmente de outros municípios, né? Então, sempre quando o jornalismo diz, olha, todos os hotéis estão lotados, mas é porque nós temos uma cadeia hoteleira relativamente pequena. Então, se concentra muito mais na questão do fluxo de pessoas entre municípios, né, que terminam vindo visitar, fazendo o chamado turismo bate e volta, ou até mesmo alugando no Booking, no Airbnb, ficando na casa de familiares, de amigos, entre outras. Então, a gente tem uma característica um pouco distinta daquele turismo de permanência, mas sim, efetivamente, de curtir o evento e se deslocar ao seu município. Então, tivemos aferido pela Polícia Militar do Rio Grande do Norte, né, uma estimativa em torno de 190 mil pessoas participando durante o dia. Todo mundo sabe que é impossível você chegar ao meio-dia e ficar até 11 horas, 9, 10, 11 horas da noite, né, dado o cansaço, a temperatura, o calor, né, um sol para cada pessoa, como a gente diz aqui em Mossoró. Mas temos alguns dados interessantes, né? Dado algumas características que tomaram, principalmente desde o ano passado, que afetaram diretamente o Mossoró Cidade Junina. A gente pode citar alguns exemplos aqui. O São João de Natal, então, veio com força total. Então, você já tem um fluxo aí de visitantes que você já corta da cidade. Você tem eventos surgindo, como foi, no caso, no dia anterior do Pingo, Bel se apresentando em Aracati. Você tem o desenvolvimento do São João em Açu. Você tem um crescimento exponencial do São João em Maracanaú. Então, quer dizer, tudo isso são desafios que são postos ano a ano, né, para o poder municipal no que diz respeito à organização desse evento. Então, por isso a gente notou o evento um pouco abaixo do ano passado, né, em razão dessas condições ou essas características postas aí. E com isso a gente tem um público mais regionalizado. Para que você tenha uma ideia, um dado que
a gente pode citar do Pingo, 98,6% do público eram ou do Rio Grande do Norte ou do Ceará. Então, você conseguiu ter muito pouca adesão no que diz respeito a turistas de outros estados, de outros locais. Não, vieram, mas em menor proporção do que nos anos anteriores, né? Conseguimos aferir em torno de 37% de turistas do público presente, né? Então, a gente já vê uma participação, mas, obviamente, muito mais regionalizada do que nos anos anteriores. O ano passado, por exemplo, se falando em termos gerais, de todo o período junino, tivemos pessoas de 93 municípios distintos e com origem em 16 estados da federação. Então, quer dizer, você vê a amplitude que toma isso daí. Outro dado, né, existem outros centros de pesquisas, outras entidades que fazem, entre elas a FEComércio, mas o nosso estudo ele visualiza também a questão do efeito multiplicador em outras cidades. Então, o ano passado, para que você tenha uma ideia, circulou em torno de 357 milhões de reais na economia, né? Destes 357, 22 milhões foram gerados em 42 municípios distintos. Ou seja, é aquilo que você mesmo reportou, né, a respeito da caracterização de que há o consumo, de que há a realização de serviços em outros municípios que executam os gastos naquele município e que os mesmos vêm aqui posteriormente para o evento. Então, é muito importante dizer que o Mossoró Cidade Junina não é apenas um elemento local, mas é um elemento que transcende as fronteiras de Mossoró. E isso é muito importante quando a gente fala, principalmente, de uma economia que hoje se encontra fragilizada e que é muito importante justamente para algumas famílias, os chamados empregos diretos e indiretos gerados pelo evento. Antes da gente retomar a nossa conversa, nosso bate-papo aqui com o professor Léo Vigildo, trazer aqui sobre a movimentação, já que a gente fala de economia, falar que aqui em Mossoró, lojas no centro da cidade registraram um grande movimento de pessoas na busca por presentes no Dia dos Namorados. No Brasil, o Dia dos Namorados é celebrado na data de 12 de junho. A criação foi a partir de 1948, coincidindo com a véspera do dia de Santo Antônio, o famoso Santo Casamenteiro, e indo na contramão de países como os Estados Unidos e também países europeus, que celebram em fevereiro. A comemoração ajuda a impulsionar a economia com a compra dos presentes, sendo um momento extremamente valorizado pelos casais. O período que antecede o Dia dos Namorados, sem dúvida, é um dos mais impactantes para a economia, não apenas a nível local, bem como a nível nacional. E chegando no dia 12, a movimentação ainda assim é intensa. Muitos casais deixaram para comprar os presentes aos parceiros justamente em cima da hora. Maria Júlia e Matheus namoram há 3 anos e desta vez decidiram comprar juntos os presentes. Uma maneira encontrada para definirem a lembrança ideal para o parceiro. Escolher o presente conjunto ajuda no momento assim? Ajuda, né? Que às vezes a gente fica em dúvida no que vai comprar, nem seja só uma cor, algo simples. Vocês já estão há quanto tempo juntos? Vai fazer 3 anos. E como é especial essa questão do presente do Dia dos Namorados para vocês? É bom pra relembrar, né? O carinho que tem pelo outro, nem que seja algo pequeno ou grande, que às vezes não tá com condições, mas é bom pra lembrar. Já o locutor Jailson Cavalcante, casado há 9 anos, foi pego de surpresa com um pedido feito pela esposa. Um presente, digamos, diferente no Dia dos Namorados. Rapaz, por incrível que pareça, bem cedinho já eu vim pra cá pro centro, né, fazer locução. Aí ela foi e disse: amor, eu quero hoje pro Dia dos Namorados algo que você ainda não me deu. Eu disse: o quê? O cartão pra me estourar. Eu olhei pra ela sem ação e disse: fazer o quê? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pega o cartão e vai estourar. E ela saiu pra estourar. Esse é o presente? Esse é o presente, pra gastar aí sem limite
e a fatura quem vai pagar sou eu. Feliz Dia dos Namorados. Tá aí, deixou o cartão à vontade para a namorada gastar com o que quiser. Você viu? Boa ideia, né? Vou deixar essa dica aí para quem está em casa, quiser deixar o cartão à disposição da namorada, da esposa, viu? É uma boa ideia. O que você acha, professor? É uma boa ideia, né? Quem sabe, né? Agora, depois também tem que assumir a conta, viu? Tem que pagar o cartão, porque quem deixa para pagar o cartão, às vezes não paga 100%, paga ao mínimo, aí se complica depois também, né? Isso. E cartão é uma bola de neve em relação a juros, os juros são altíssimos. Pois é, pessoal, olhem, a bancada de oposição na Assembleia Legislativa ameaça reagir contra o governo do Estado caso não se cumpra o calendário de liberação de recursos de emendas parlamentares ao orçamento estadual até o dia 3 de julho, que é o prazo previsto na legislação eleitoral para que o Executivo inicie o repasse de verbas aos municípios em ano de eleição. O deputado estadual Coronel Azevedo, do PL, evoca o cumprimento da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a qual obriga o governo a pagar pelo menos metade dos recursos, cerca de 4,5 milhões, para cada um dos 24 deputados no primeiro semestre de 2026. Líder do governo, Fátima Bezerra, na Assembleia, o deputado estadual Francisco do PT informou em plenário que o Executivo iniciou o pagamento das emendas, mas sugeriu aos parlamentares que, diante de protocolos agora mais rigorosos, abre aspas, acompanhem o que tem de emendas prontas a pagar e que se autorize, e aquelas que não estão prontas e quais são as diligências a serem cumpridas por entes que têm a receber. Essa discussão na Assembleia Legislativa tem a ver com aquele veto da governadora ao projeto que determinava o repasse imediato dos recursos de ICMS, recursos que são repassados Fundeb aos municípios. A Assembleia Legislativa, inclusive deputados da base de Fátima Bezerra também votaram para derrubar esse veto da governadora, né, contra o veto. Então, o governo vetou, há uma discussão porque envolve os municípios, envolve essa discussão que tem a ver também com esses repasses de recursos. A Assembleia quer que os municípios, os prefeitos pressionem em relação à destinação dos recursos, e estamos em ano eleitoral, então tem tudo a ver essa pauta, né? Uma pauta que acaba se relacionando muito bem, a pauta da Assembleia com destinação de recursos, com esse período das eleições, onde os municípios não têm disputa para prefeito, mas há uma participação efetiva dos pré-candidatos ao governo nessas relações com os prefeitos de cada município. Agora a gente volta a conversar com o professor Léo Vigildo Cavalcante, professor de Economia da UERN, e a gente trata sobre esse estudo de impacto socioeconômico do Mossoró Cidade Junina, professor. E aí falando sobre essa discussão em torno do público, né? Sempre há uma polêmica quando se fala em público. Qual foi o maior público? Se o público, sempre há uma tendência de que o público do ano passado ele seja superado no ano seguinte. Se o ano passado foi divulgado o número de 200 mil, aí a prefeitura vai divulgar que houve um aumento, né? E vocês trouxeram um dado que tem a ver com a metodologia também realizada pela Polícia Militar para fazer essa contagem. Como é que acontece isso? Como é que é feita essa contagem? Para que as pessoas que estão em casa entendam também qual é a metodologia utilizada e se ela, de fato, como é que ela é fidedigna para entender essa dinâmica da presença da população. Bom, nós passamos a metodologia que visualizamos como ideal, né? Passando por várias fases, né? É claro que, tendo em face alguns tipos de tecnologia, pode chegar mais próximo do público fidedigno, ou seja, que esteve presente, que circulou no evento, né? Então, basicamente, utilizamos, a princípio, a instalação de dados através de imagem de quadrantes, através de um método chamado Harold Jacobs, que era um americano jornalista, por incrível que pareça, que criou esse método em termos de aferição de público. Temos também, acompanhando ao mesmo tempo, os nossos estagiários que tiram fotos em determinados locais onde existem aqueles determinados vazios, né, em termos de preenchimento de densidade do público. Posteriormente, nós utilizamos um dado chamado fina granulagem, que é através da utilização de imagens aéreas realizadas por drone, a contagem sobre camadas de
de imagens, umas sobrepostas à outra, e posteriormente fazemos o que a gente chama tempo de retenção, que é quando um determinado trio, tomado como referência, para em um determinado local. A partir daí, o drone sai fazendo a filmagem em ponto real e regressa tirando fotos por quadro. E a partir daí, aplicamos as duas outras metodologias já anteriormente postas, e aí fazemos a determinação por período daquele determinado público. É tanto que a gente tem o seguinte, como já dissemos, né, é impossível você chegar ao meio-dia e ficar até 9 horas da noite. Então, a gente leva também em conta também o deslocamento e a renovação do público de uma forma geral através das chamadas controles de entradas e saídas. E aí, em relação ao horário de pico do Pingo da Meio-Dia, qual é o horário que você registra uma presença maior de público? Pronto. Esse ano foi registrado próximo das 20 horas, né? O ano passado, às 20h30, por incrível que pareça, dada o prolongamento de algumas atrações que ficaram até ali e culminou justamente com esse ponto. Por incrível que pareça, o ano passado foi dado especificamente com Bel, né? Esse ano já não foi mais com ele, foram com artistas que estavam ali, e quando você teve a totalidade dos trios circulando, que eram aproximadamente 4 ou 5 que estavam circulando na área posta do Pingo. Interessante, né? Porque, assim, é um evento que tem a proposta de ser diurno, né? O evento é Pingo da Meio-Dia, para que as pessoas que estão em casa, que vão para o evento, elas saiam ao meio-dia ou estejam lá ao meio-dia, né? E comecem a participar, porque os trios começam a circular logo após o meio-dia, quando o prefeito ele faz aí a abertura e lança o Pingo da Meio-Dia. Mas as pessoas se concentram mais no horário noturno, né? Já no final, perto do final, já é quando você tem um público maior. Isso, principalmente o público de Mossoró é interessante, porque apesar de ser público do meio-dia, então vão todos caracterizados, próximo do meio-dia, tudo, mas eles terminam ficando nos camarotes, em alguns locais, onde não fiquem muito expostos à radiação solar, né? Principalmente considerando a aglomeração de pessoas, então você tem uma elevação da temperatura muito grande. Então, eles terminam vindo, alguns, principalmente a partir das 3, 4 horas da tarde, e aqueles que estão descansando nos camarotes, que passam para aproveitar um pouco justamente nesse horário. E é onde você tem uma maior concentração propriamente dita. Pois é, interessante esses dados, porque também trazem informações precisas em relação a como é que é feita essa aferição de público, né? É muito importante a gente entender a metodologia para calcular e entender que é, de fato, um número que é aplicado a partir de um rigor científico, né? Que existe um trabalho realizado, por isso que a universidade ela entra também na realização desse estudo, que conta com a parceria de outras instituições, conforme eu já mencionei aqui, a Câmara de Dirigentes Logistas de Mossoró, a Polícia Militar. Inclusive, a Polícia Militar ela já trabalha com essa metodologia em relação a quadrantes, né? A medir por metro quadrado a presença da população. Sempre quando tem manifestações populares, sempre há aquele cálculo. Isso. Segundo a PM, o número foi tantas X, pessoas, né? por metro quadrado. Tantas exatamente. pessoas por metro quadrado. Então, é uma forma que a Polícia Militar tem para calcular essa presença da população. E como o professor também já relatou, há essa população que fica nos camarotes, né? Há quem fique na avenida ali participando do evento, ao lado dos trios, acompanhando os trios, e há quem fique também nos camarotes privados, que são colocados e comercializados durante o evento, né? Então, nesse período da noite é quando a população sai, que está nos camarotes, e vai para a rua, então há uma presença maior desse público. E nesse horário a gente tinha outras atrações, as atrações assim, talvez de maior peso, elas ficaram mais cedo, né? Esse ano foi diferente, a organização dessas atrações, inclusive grafite foi logo de 1h da tarde, 1 e pouco da tarde, né? Foi bem cedinho. Belmarques também ainda durante o dia. Então, as atrações nacionais, né? E grafite que tem também um peso, apesar de não ser uma atração nacional, mas tem aí um peso grande, né? Nessa presença, atrai muita gente. Grafite também ficou para esse horário um pouco mais cedo.
conversa sobre o Mossoró Cidade Junina, sobre esse estudo socioeconômico que avalia o impacto financeiro desse evento aqui na cidade, a presença de público, de onde esse público vem, esse público está gostando ou não do evento, qual é a faixa etária predominante. Então, todas essas informações o professor Léo Vigildo traz nesse estudo do impacto socioeconômico, que começa com o Pingo da Meio-Dia e depois ele percorre os demais polos do evento, professor, para trazer essa informação fiel ali, a informação que traz aí um panorama sobre a realização do Mossoró Cidade Junina e os impactos econômicos. O professor conversava aqui comigo, a gente trazia um dado, porque esse ano a gente teve algumas restrições de órgãos reguladores, a exemplo do Tribunal de Contas aqui do Rio Grande do Norte, na verdade, em caráter de recomendação, o Tribunal de Contas fez algumas orientações em relação aos cachês pagos aos artistas, né? Há artistas que têm cachês elevados, que superam a casa aí de R$1 milhão para se apresentar durante os festejos juninos, e isso não só aqui em Mossoró, né? Essa recomendação ela foi expedida pelo Tribunal de Contas, mas, de fato, começou uma movimentação lá no Ministério Público da Bahia. Eu lembro que houve, de fato, essa informação começou a circular. E o professor contou aqui que ele recebeu também essas informações, esse pedido de informação sobre o estudo socioeconômico do Mossoró Cidade Junina. Por quê? Porque os órgãos reguladores começaram a impor restrições e aplicar alguns tipos de pensar algum tipo de cálculo sobre esses cachês, né? Cachês que foram pagos o ano passado com valor X e que aumentaram consideravelmente de um ano para o outro, né? Qual é o critério, o porquê desse aumento, já que se trata de recurso público, de dinheiro público aplicado nesses eventos? Professor, explica para a gente como é que foi essa orientação, como é que o senhor recebeu do Ministério Público da Bahia em relação a esse pedido de informações sobre o relatório socioeconômico do Mossoró Cidade Junina. Bom, foi interessante porque, num determinado dia, recebemos um e-mail pela Faculdade de Ciências Econômicas da UERN, né, nos convidando a explicitar o estudo e a dinâmica do estudo, né, através do Ministério Público da Bahia, da promotora-geral Rita Coutinho, né? Rita Coutinho. Sim. E nesse estudo, um dos elementos que a gente levanta aqui é a curva de gasto da prefeitura. Então, para que você tenha uma ideia, o ano passado foi gasto quase 43 milhões de reais, né? E no ano anterior, aproximadamente 23. Então, tivemos um crescimento substantivo no que diz respeito à realização do Mossoró Cidade Junina. Assim como também em outras cidades se percebeu. E um dos elementos que o Ministério Público da Bahia fez se existia algum método em termos de avaliação a respeito dos cachês. Porque um determinado artista, por exemplo, o ano passado estava cobrando 1,1 milhão e esse ano cobrando 1,5 milhão, né? E o Ministério Público da Bahia começou, conjunto com outros ministérios públicos do Nordeste, a verificar o seguinte, de que cidades muito pequenas, com dificuldade em termos de funcionamento da saúde, da educação, de infraestrutura, de saneamento básico, né, desprendiam um valor muito grande para esses eventos e quando terminava o evento, você olhava, não ficava nada que se concretizasse de bom para aqueles municípios. Então, a partir daí, começou a fazer uma pesquisa através do Ministério Público de Pernambuco, a fazer pesquisas a respeito da inclusão daquele artista nas plataformas, né? Ver qual era a frequência que era citado, as músicas, a quantidade de músicas que tinham um maior top 10, top 5, e a partir daí começar a fazer um ranqueamento a respeito desses determinados cachês. E a elevação do preço desses cachês não se sustentavam basicamente pelas plataformas, entre elas a Spotify. Sim. Né? Então, a partir daí, o Ministério Público da Bahia fez uma série de cartilhas e aí fomos chamados para uma reunião com todos os ministérios públicos do Nordeste, expomos nosso trabalho, nossa metodologia, e a partir daí eles já tinham pré-definido
alguns limites máximos, né? Então, um exemplo, no Rio Grande do Norte ficou estabelecido um valor de 700 mil. Lembrando, uma recomendação. Teto, tanto né? que nós tivemos aqui o Natan, tocou a 900 mil, né? Então, o Ministério Público posteriormente vai pedir, e o TCU vai pedir à Prefeitura informações a respeito de como anda a saúde, como anda a educação, para saber se isso estaria, entre aspas, com suporte para que pudesse ser efetuado esse gasto sem afetar a questão da prestação de serviços à sociedade. Então, isso fez com que muitas cidades modificassem a sua estrutura. Um exemplo, a gente pode citar aqui Mossoró, né? Então, nós tivemos o ano passado grandes estrelas nacionais. Esse ano, em função dessa recomendação, diminuiu-se a quantidade dessas estrelas de nível nacional, né? E temos agora uma caracterização mais regionalizada, inclusive dando oportunidades ainda aos chamados artistas locais. Então, você pode ver uma maior presença de artistas locais em relação ao ano passado, de artistas de cunho mais regionalizado, como você mesmo aportou, ou seja, no Pingo tivemos uma participação grande de entrega grafite, entre outras, ou seja, de nível mais regionalizado que contemplasse essas determinadas recomendações. Tanto que o Ministério Público, ninguém está dizendo que artista A ou B possa cobrar um determinado valor acima desse daí. Tudo bem, isso aí é problema. Cada um sabe o seu preço, mas o que é mais importante é saber como ficará a saúde das finanças desses determinados municípios. Essa foi a grande preocupação iniciada na Bahia, né, e depois sendo adotada como um modelo por alguns ministérios públicos do Nordeste. Pois é, a gente vê esse assunto porque, de fato, tem se discutido muito sobre a questão orçamentária, as questões fiscais dos municípios, do Estado também. Esse assunto ele é um assunto recorrente na pauta política, né, sobre a preocupação com os gastos públicos, com esses investimentos que são feitos. E a gente sabe que um evento como o Mossoró Cidade Junina ele é muito importante para diversas cadeias produtivas que são movimentadas aí do segmento do turismo, da economia, na geração de empregos, também no comércio, serviços. Mas eu acredito que essas orientações têm a ver com a proporcionalidade, né? Isso. Com a proporção, né? De quanto se gasta e quanto se retorna, né? Se esse gasto ele vem sendo proporcional com os investimentos que são feitos em áreas essenciais, a exemplo da saúde, da educação, de outros setores que são importantes para cada município. Eu lembro que, inclusive, em outros anos, a gente viu até carnavais aqui no Rio Grande do Norte serem praticamente extintos, assim, em termos de eventos grandes, eventos de grande porte, porque começou o Ministério Público a recomendar essa redução de gastos públicos, justamente porque as prefeituras enfrentavam dificuldades financeiras, né? Isso. E aí essas recomendações começaram a também reduzir esses investimentos que eram feitos nos grandes eventos populares, a exemplo dos carnavais aqui no Rio Grande do Norte. E aí, falando ainda sobre a realização desse estudo, professor, vocês começaram pelo Pingo da Meio-Dia, vão percorrer também os demais polos do Mossoró Cidade Junina, exemplo do polo Estação das Artes, que é outro polo que concentra um grande público. Começou ontem, o senhor falou que já houve essa avaliação em relação ao show de Calcinha Preta, né, que houve ontem. E os demais, Cidadela, Arraial do Povo, Chuva de Bala? Na realidade, o nosso estudo começou desde o dia 1º de junho, né? Com a visita a bares, restaurantes, hotéis, primeiro, para verificar a questão dos investimentos feitos, a questão da projeção em termos de faturamento, da contratação de mão de obra direta para o período do evento, em especial alguns camarotes para a questão do Pingo, né? Aí, no Pingo, iniciamos com a questão dos chamados turistas, moradores locais, ambulantes e permissionários, né? Então, em cima disso, nós vamos fazer essas entrevistas, né?
ao longo em que forem apresentadas as quadrilhas, vamos fazer a pesquisa com as quadrilhas para verificar o número de empregos diretos e indiretos ali gerados, o que foi comprado em termos de aviamento, de tecidos, de contratação de costureiras, entre outras, do que gerou aí, porque a gente tem um custo efetivo para implantação, para colocar uma determinada quadrilha, seja estilizada, seja tradicional, com custos relativamente elevados, né? Então, em cima desse montante, a gente também faz esse ponto. E quando acaba o Mossoró Cidade Junina, nós retornamos aos bares e restaurantes para verificar, primeiro, as taxas de ocupação, né? Verificar o faturamento de bares, restaurantes e hotéis, né? E verificar se aquele planejamento inicial se confirmou em relação em termos de faturamento. Então, a gente faz justamente o cruzamento desses dados para saber efetivamente o que se gerou. E a partir daí a gente faz o levantamento dos gastos realizados do evento e a partir daí, entre o que foi gerado e o que foi gasto, nós temos o chamado efeito multiplicador. E aí, para que você tenha uma ideia, o ano retrasado tivemos um efeito em torno de R$11. A cada R$1 investido pela prefeitura se retornava R$11 em termos de geração de recursos. O ano passado, como subiu muito a questão do desprendimento dos gastos, tivemos uma redução nesse valor, mesmo assim ainda é elevado. Para cada R$1 gasto pela prefeitura foi gerado R$8 em termos de circulação. Então, esse ano também iremos apontar o efeito multiplicador aí. Vale também destacar o chamado ticket médio, né? O ticket médio, que é uma proporção relacionada entre os moradores locais e turistas. Nós tínhamos projetado em torno de R$277, aferimos R$276,50, né? O gasto médio do residente, do morador local, em torno de R$220 e do turista em torno de R$423. Então, a gente consegue, inclusive, fazer a dimensão desse determinado ponto. Lembrando de que esse valor do morador local, ele está num ponto relativamente alto, porque 87% das pessoas que moram no Rio Grande do Norte têm um salário de, no máximo, R$5.000. Então, se você for considerar o gasto per capita de uma determinada família de 220, já é um efeito impactante no que diz respeito ao orçamento familiar de uma forma geral. Isso é interessante, né? Então, é um estudo muito detalhado, né? Tem a ver com esse estudo que trata sobre ticket médio, trata sobre também essa comparação de um ano para o outro, para entender a dinâmica do evento, de quanto foi investido lá em 2025, e quanto vai ser investido, né? Eu acredito que o secretário falou que algo em torno desse mesmo patamar de investimento para o ano de 2026, ou seja, então, a partir disso, a pesquisa vai trazer de quanto foi esse retorno para a cidade de Mossoró, e aí, como o professor falou, existem vários setores que são atingidos, né? Ele falou muito bem, quadrilhas, então tem as costureiras, tem os aderecistas, tem as pessoas que envolvem ali esse trabalho das quadrilhas juninas, que tem uma preparação efetiva em relação a isso. Mandar um alô rapidinho aqui para o Gerson Nóbrega, que ele disse que a primeira noite do Mossoró Cidade Junina foi um sucesso. Ele fala que fala em relação a ontem, né? Que foi, acredito que ele fala em relação ao show da banda Calcinha Preta. Mandar um alô também para seu Aldo, da Prefeitura, que todos os dias acompanha aqui o programa Cenário Político. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua interação. Mandar um alô também para o João, diretor da UPA do Alto de São Manuel. Professor, a gente já faz aqui o compromisso para o senhor retornar aqui ao final, para a gente comentar os dados compilados e o resultado completo dessa pesquisa aqui, para avaliar esse impacto do Mossoró Cidade Junina. Muito obrigada, professor, pela participação aqui no programa. Boa sorte aí nos trabalhos, parabéns pelo trabalho. E a gente se vê justamente para trazer depois esse relatório final. Agradeço muito a participação, a forma de explicar à população de uma forma geral como funciona o estudo, qual a importância disso. Por exemplo, sabemos até mesmo o consumo de bebidas
por pessoa, que tipo de bebida, onde ele comprou, onde ele fez a realização de serviços, entre outros. Então, espero poder voltar aqui e detalhar mais os resultados desse ano. Obrigada, professor, mais uma vez. E o programa Cenário Político desta sexta-feira fica por aqui. Agradeço a você pela audiência dessa semana. Voltamos na segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau.